Muito bem. Minha gente, para nós finalizarmos esse curso a respeito das normas gerais aplicáveis a todos os estados e Distrito Federal, é importante que a gente dedique essa última aula, as duas últimas aulas, para a jurisprudência com relação ao ICMS. Mas eu quero que você tenha assim, uma disciplina muito grande ao olhar essa jurisprudência, porque muitas vezes essa jurisprudência vai estar confrontando com o que a legislação do Estado que você está estudando determina. E neste confronto, na prova de legislação, prevalece a legislação. Então nós vamos ver aqui, por exemplo, que existe súmula do Supremo Tribunal Federal determinando que não há incidência do ICMS na importação por pessoa física que não seja contribuinte do imposto. Mas a legislação determina que há. A Lei Complementar 87, a Constituição determina que há, a Lei Complementar 87 determina que há, a Lei Candir, a lei do Estado que você vai estudar e o regulamento também vai dizer que incide. Então, muito cuidado. Esse estudo que nós vamos ver a partir de agora da jurisprudência tem que ser cauteloso. Eu só quero colocar esses dados aqui porque amanhã vocês podem ouvir, puxa vida, mas o Borba disse uma coisa na aula e a jurisprudência está dizendo o contrário. Pode acontecer. Mas vou insistir no conflito entre o que está na legislação e a jurisprudência. Na prova de legislação, você vai aplicar o que está na legislação. Mas é importante que você tenha essa visão da jurisprudência com relação ao ICMS. Ok? Então vamos lá. ICMS. Súmula número 660 do Supremo Tribunal Federal. Não incide ICMS na importação de bens por pessoa física ou jurídica que não seja contribuinte do imposto. Ora, minha gente. Ô, Boba, mas para aí um pouquinho, Boba. A Constituição diz que incide. No artigo 155, parágrafo 2º, inciso 9, a linha A. A Lei Complementar 87 diz que incide, a lei, o regulamento do Estado também não é assim mesmo. E a súmula diz que não. Por incrível que pareça. Tem alguns detalhes a mais, vamos lá. De acordo com o STF, o STF possui o entendimento consolidado no sentido de que não incide ICMS sobre importações realizadas por bens destinados ao consumo ou ativo fixo, realizadas por pessoa física ou jurídica que não seja contribuinte habitual do referido imposto, antes da promulgação da emenda constitucional 33, incidência da súmula 660 do Supremo Tribunal Federal. O que aconteceu? Veja a data dessa decisão. Volta para mim, Vitor. O Vitor vai voltar ali que eu passei, por favor. Obrigado. Então, observem a data, é de 27 de abril de 2011. O que significa isso? Voltando para mim, a emenda constitucional 33 alterou o artigo 155, parágrafo 2º, inciso 9, a linha A. Nesse dispositivo, determinava que só incidia o ICMS na aquisição, na importação, por estabelecimento, e não por pessoa física não contribuinte. Então, depois da emenda constitucional 33, com a redação alterada, passou a incidir, de acordo com a Constituição, sobre qualquer importação. Então, voltando ao texto, observe que esse entendimento da decisão de 2011, de abril de 2011, é no sentido de que não incide o ICMS sobre importações realizadas por bens destinados ao consumo ativo fixo, realizadas por pessoa física ou jurídica que não seja contribuinte, antes da promulgação da emenda constitucional 33, que é a incidência da súmula 660 do STF. Portanto, as decisões mais recentes do Supremo determinam que realmente não havia, essa súmula se aplica até a emenda constitucional 33. Porque a partir da modificação da emenda constitucional 33, o artigo 155, parágrafo 2º, inciso 9, a linha A, determinou que passa a incidir sim. Então vejam que essa decisão muito recente do Supremo Tribunal Federal, ela dá voltando para mim, dá uma aplicação mais coerente para a súmula 670. Continuando, vamos lá. Entendeu-se que as vendas de salvados pelas companhias seguradoras constituíam atividade
a decisão do STF, integrante das operações de seguro, cuja tributação se sujeitaria à competência da União, não se enquadrando tais vendas ainda no conceito de operações relativas à circulação de mercadoria, decisão também de 2011. Então, vejam a súmula vinculante número 32 do Supremo Tribunal Federal. O ICMS não incide sobre a alienação de salvados de sinistro pelas seguradoras. Ora, vamos lá. A maioria dos estados considera que não há incidência do ICMS na saída do bem do proprietário para a companhia seguradora. Para a companhia seguradora. Mas que há incidência da companhia seguradora para o ferro velho, por exemplo, do veículo batido, enfim. Vejam que a súmula vinculante número 32 do Supremo Tribunal Federal determina que não incide nessa alienação, confrontando com várias normas de praticamente todos os estados. Ok? Volto a insistir, vamos aplicar a legislação conforme estabelecido. Ok? Na legislação, mas é importante que você conheça essa súmula. Vamos adiante. Súmula 573 do STF. Não constitui fato gerador do imposto de circulação de mercadoria a saída física de máquinas, utensílios e implementos a título de comodato. Lógico que não, né? Vamos lá, o comodato é um aluguel gratuito. Então, a circulação daquilo, evidentemente, não constitui fato gerador do ICMS. Por exemplo, várias empresas de serviços de comunicação, TV a cabo, via satélite, eles dão incomodato os aparelhos todos de recepção do serviço de comunicação, fica incomodato, então a circulação dessas não é fato gerador de acordo com a súmula 573 do STF. Ok? Vamos adiante. Súmula 574. Sem lei estadual que estabeleça, é ilegítima a cobrança do ICMS em restaurantes ou estabelecimento similar. O que é isso? Vamos entender aqui. Cuidado, que não basta estar na Constituição, não basta estar na Lei Complementar 87, Lei Candir, sobre normas gerais do ICMS, que determinada matéria é tributável pelo ICMS. A lei de cada estado tem que trazer aquilo como fato gerador. Lógico. Não é? O tributo tem que estar previsto em lei. As normas gerais estão previstas na Lei Complementar 87 e a competência para a instituição na Constituição Federal. Mas não basta isso. Lá na Lei Complementar 87 aparece fornecimento de alimentação e bebidas em bares e restaurantes como fato gerador do ICMS. Mas a lei de cada estado tem que criar aquele fato gerador. Ok? Maravilha. Vamos adiante. Súmula 672 do STF. É legítima a incidência do ICMS na comercialização de exemplares de obras cinematográficas gravadas em fitas de vídeo cassete. Súmula 662 admitindo a cobrança do ICMS, coisa que o Estado já vem fazendo normalmente. Aqui uma decisão importante do STF. A pretensão de ter-se crédito relativo ao imposto sobre circulação de mercadoria ante a venda do produto por preço inferior ao da compra não encontra respaldo no figurino constitucional. O que é que significa isso? Vamos entender na questão, o que crédito é esse com relação à venda por preço inferior ao de compra? Vamos dar um exemplo disso. Vamos imaginar que um estabelecimento, aqui, estabelecimento A, ele vende por R$1.000. Para um estabelecimento B, que faz uma promoção e vende abaixo do custo, 900. Vamos imaginar que o ICMS seja de 10%. Então, este aqui vai ter um débito de 100, ao entrar aqui gera um crédito de 100 e um débito de 90. O que a legislação determina? Neste caso aqui, terá que ser feito um estorno de R$10 do crédito.
porque ele está vendendo a preço abaixo do preço que ele comprou. Então, esse estorno está previsto na legislação e esse estorno, de acordo com o Supremo Tribunal Federal, é permitido, porque a pretensão de manter-se esse crédito não encontra respaldo no figurino constitucional, de acordo com o Supremo Tribunal Federal. Vamos lá. Outra posição importante, incidência sobre softwares adquiridos por meio de transferência eletrônica de dados. A possibilidade. Irrelevância da inexistência de bem corpóreo ou mercadoria em sentido estrito. O tribunal não pode se furtar a embarcar situações novas, consequências concretas do mundo real, com base em premissas jurídicas que não são mais totalmente corretas. E continua. O apego a tais diretrizes jurídicas acaba por enfraquecer o texto constitucional, pois não permite que a abertura dos dispositivos da Constituição possa se adaptar aos novos tempos, antes imprevisíveis. Então, vamos lá. Ocorre exatamente isso, a incidência do ICMS. Embora, me desculpe, embora não haja uma previsão específica na norma. Ok? Vamos adiante. De acordo com o STF, fixou o entendimento no sentido da ilegitimidade da cobrança do ICMS sobre a água encanada, uma vez que se trata de serviço público essencial e não mercadoria. Esta, vamos lá, é uma decisão muito importante. Várias distribuidoras de água em vários estados estavam com ações na justiça contra a cobrança do ICMS. O Estado entendia que aquilo era circulação de mercadoria e tentava cobrar o ICMS. Vamos lá? Também com relação ao STF, fixou o entendimento no sentido de que o simples deslocamento de uma mercadoria de um estabelecimento para outro da mesma empresa, sem a transferência de propriedade, não caracteriza a hipótese de incidência do ICMS. Voltando para mim. Por favor, toda a legislação de todos os estados, porque está na Lei Complementar 87, determina que há incidência na transferência de um estabelecimento, ainda que para outro mesmo titular. Boa, então essa posição do STF é uma posição que você precisa conhecer, mas vou insistir. Tenha certeza de que vai realmente ter que obedecer, na hora da prova, responder de acordo com a legislação, que determina que há incidência na saída para outro estabelecimento, ainda que do mesmo titular. Ok? Vamos adiante. Transferência de bens e incorporação de uma sociedade por outra, não incidência, inexistência de circulação de mercadoria. Isso também está previsto na Lei Complementar 87, na aquisição de um estabelecimento por outro. Aqui a questão do ICMS é a base de cálculo. Por dentro, o Pleno do Supremo Tribunal Federal fixou o entendimento no sentido de ser constitucional a base de cálculo do ICMS correspondente ao valor da operação ou prestação de serviço somado ao montante do próprio imposto. O que é que significa isso? Vamos lá. Se você compra uma mercadoria por 1.000 e o ICMS é 18%, significa que você está comprando a mercadoria por 820 e o ICMS 180, que vai dar R$1.000. Então vejam que o ICMS integra a sua própria base de cálculo. Ele é 18% de 1.000 e dentro de 1.000 está o próprio ICMS de 180. E a Constituição, o STF considera constitucional essa cobrança. Muito bem, minha gente. Estas são as principais jurisprudências que eu queria colocar para vocês, mas vou insistir, sempre que houver um conflito entre a parte, o que está na legislação e a jurisprudência, você vai marcar na prova de acordo com a legislação. Ok? Com isso, nós terminamos esse nosso curso sobre ICMS aplicáveis a todos os estados e Distrito Federal, fundamental para que você possa, então, ao escolher o estado para o qual você vai fazer o concurso, pegar a parte específica e ver mais alguns detalhezinhos. Ok? Boa sorte para todos vocês, continuo respondendo as perguntas que me fizerem através do Tira Dúvidas, certo?
Sucesso para vocês todos.